Nutrientes. Como nós vimos, esses nutrientes eles são responsáveis por fornecer, né? Os alimentos eles são responsáveis por fornecer esses nutrientes que nós precisamos para nos manter saudáveis, né? Claro. E aí em todos os alimentos podem se encontrar diferentes tipos de nutrientes. De acordo com as suas características, os nutrientes eles são classificados em 3 grandes grupos, que são os energéticos, os construtores e os reguladores. Os energéticos, que nós falamos agora há pouco, são aqueles que nos dão energia, nos fornecem energia ou disposição para o nosso corpo, né? E aí eles possibilitam a realização de uma série de atividades, como andar, correr, estudar, brincar, correr atrás da bola, né, João Lucas? A energia dos alimentos ela é medida em calorias. Acredito que você já tem costume com essa palavra, né? Calorias. Queimar calorias, né? A gente ouve muito isso. Mas a medição encontrada na maioria das dietas e embalagens é a quilocaloria, KCAL, que equivale a 1000 calorias. E aí existem 2 grupos principais de nutrientes que são classificados como energéticos, que são os lipídios e os carboidratos. Os lipídios, onde nós encontramos os lipídios, né? Esses lipídios eles fazem parte aí dos grupos energéticos, né? De alimentos que são considerados energéticos. Os lipídios, as gorduras e os óleos pertencem à família dos lipídios. Eles são fontes ricas em energia, embora forneçam muitas calorias. Seu consumo em excesso está associado a doenças cardiovasculares. Então é interessante isso aqui. Ao mesmo tempo de que as gorduras e os óleos eles fornecem, são fontes de energia que o nosso corpo precisa, mas devemos ter cuidado, porque ele diz aqui que o consumo em excesso, em vez de fazer bem, vai fazer mal, vai trazer doenças cardiovasculares. Então as gorduras também elas fazem parte da construção do nosso corpo e formam uma camada abaixo da pele que ajuda a manter o corpo aquecido. E aí ele diz aqui que todas as pessoas, inclusive aquelas que nós achamos que são magras, que são magrinhas, ela tem um percentual de gorduras. E aí, além das funções energéticas e construtora, os lipídios facilitam a absorção de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, E, D e K, que são vitaminas que o nosso corpo necessita. E eles também fazem parte da composição de muitos hormônios e estão presentes na estrutura das membranas celulares. E aí ele diz que as gorduras elas podem ser divididas em 2 grupos, que são saturadas e as gorduras insaturadas. É interessante você marcar isso aí, tá? Se você quiser riscar o seu livro aí, passe um círculo ou faça uma marcação aí. Esses 2 tipos de gordura, saturadas e insaturadas. Há estudos que relacionam o desenvolvimento de doenças cardíacas com as gorduras saturadas. Assim, a ingestão desse tipo de gordura colabora para o surgimento de LDL, ao passo que a ingestão de gorduras insaturadas ajudam a formar o HDL, o que em tese é bom. Esse LDL, HDL, nós podemos até classificar aqui, para a gente entender melhor, num linguajar mais simples, podemos dizer que é o colesterol bom e o colesterol ruim. O nosso corpo ele produz o colesterol, e aí existe o colesterol bom e o colesterol ruim.
Nós vamos ver isso aqui mais na frente um pouquinho, na próxima página, de forma mais detalhada, tá bom? Na página 25 diz assim, que alguns alimentos que apresentam gorduras insaturadas são nozes, abacate e óleos vegetais, como o óleo de canola e o azeite de oliva. Então você vê que são alimentos naturais. As gorduras insaturadas, elas estão relacionadas aí a alimentos naturais. Entretanto, as gorduras saturadas são presentes nas carnes vermelhas, nos ovos, no leite integral e na manteiga. É interessante aqui, não sei se vocês já prestaram atenção, mas o Pedro aí que mexe muito com leite, talvez já viu mais isso. Você vai cozinhando o leite, né? A primeira vez você não percebe tanto, mas depois você vai requentando ele e você vê que ele forma uma gordura, uma camada de gordura por cima. Então até o leite tem essas gorduras. E ele classifica aqui como uma gordura saturada. Uma gordura que não é tão boa, né, para ingerirmos. Tão boa para o nosso organismo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Os ovos, por exemplo, a manteiga, tá? Então esses alimentos vão produzir o colesterol ruim, digamos assim. E aí ele fala que no caso das frituras, mesmo que contenham gorduras insaturadas, o conselho é evitá-las, porque o alimento frito tem de 2 a 3 vezes mais calorias que o assado, o cozido ou o grelhado, né? Então o que ele está dizendo aqui? Que se pudermos, devemos evitar o reaproveitamento de gorduras ou evitar o máximo possível alimentos fritos, tá? Porque principalmente quando já cozinhamos ou assamos alguma coisa naquela gordura ali, além da gordura do alimento, ainda vamos estar ingerindo, por exemplo, óleo, né, o óleo de soja, por exemplo, e outros óleos, e aí junta uma coisa com a outra e não fica muito legal, tá? Ele termina gerando substâncias tóxicas ao nosso organismo, né? Principalmente quando esse óleo é queimado, é cozinhado, tá? Então ele começa um processo de degradação desse óleo e aí vai surgir outras substâncias que são tóxicas ao nosso organismo. E aí podem ter efeitos bastante nocivos à nossa saúde, pode prejudicar a nossa saúde. Aí ele dá um lembrete aqui, por isso que o hábito de reaproveitar o óleo não é indicado. E aí nessa telazinha azul diz que óleos e gorduras não devem ser jogados no ralo da cozinha, porque prejudicam muito a qualidade da água. Reserve recipientes com tampa para que esse produto seja descartado no lixo comum ou encaminhados, né, para um local de coleta seletiva de óleo. Não temos isso aqui na nossa cidade, infelizmente, mas então dá para guardar aí em recipiente de plástico com tampa. E aí muitas pessoas usam esses óleos aí para até fazer sabão, né, que é reaproveitar esse óleo de uma outra forma, para que não seja jogado aí no meio ambiente. Então nós podemos até fazer isso na nossa casa, né, guardar, e de repente você vai saber de alguém, conhece alguém, vai conhecer alguém que reaproveita fazendo sabão, e você pode doar esse material ou negociar com a pessoa, talvez ele vai fazer e você recebe uma parte também. Então, ter alguma ideia criativa para o descarte desses óleos que às vezes a gente joga no ralo ou joga na terra mesmo, tá bom? E aí tem um saiba mais, que é uma explicação daquilo que nós já ouvimos, né? Como eu falei que a gente iria ver mais na frente um pouquinho. Está aqui o Saiba Mais explicando
né, para nós. Ele diz que o colesterol é um composto produzido exclusivamente por animais, por isso todos os alimentos de origem vegetal naturalmente não apresentam colesterol. E aí no organismo humano o colesterol é produzido no fígado e tem diversas funções, como produzir vitamina D, manter a pele sadia, produzir bilis e hormônios. O corpo produz naturalmente o colesterol, mas quando ingerido em excesso pode causar problemas cardiovasculares, porque se junta a outras substâncias e forma uma placa que se acumula nas paredes arteriais, provocando o endurecimento e a perda da flexibilidade nas veias. Então nosso corpo ele já produz esse colesterol. Quando nós ingerimos alimento que tem colesterol, então o que vai acontecer? Vai ter um excesso no nosso corpo. E aí isso, em vez de fazer bem, vai começar a fazer mal. E aí ele fala que inclusive problemas cardiovasculares, né? Entupimento de veia, AVC e muitas outras doenças desse tipo. Tá bom? Então por isso que nós temos que ter uma alimentação controlada. E aí ele fala que esses depósitos de placas podem provocar contrição e até mesmo obstrução das artérias, o que leva o coração a trabalhar com dificuldade ou mais forçado, porque as veias estão entupidas. As veias são como tubos, e aí quando esses tubos estão entupindo, o coração é como se fosse uma bomba, está bombeando o sangue, e se está entupido o caminho, ele vai ter que fazer mais força para que o sangue consiga passar, né? Então isso aumenta a chance de infarto. O colesterol pode ser encontrado no sangue ligado a 2 tipos de proteínas que acabam conferindo nome ao colesterol, que é o HDL, que é o que a gente falou, e o LDL, né, que é a lipoproteína de baixa densidade, e o HDL é a lipoproteína de alta densidade. O HDL é mais solúvel e tem menor tendência de formação de placas. Então, digamos aqui que é o colesterol bom. Por isso é conhecido como bom colesterol. E o LDL estimula o depósito, ele retém mais as placas, ele forma mais placas nas veias. E aí termina sendo chamado de colesterol ruim. Nós podemos até fazer uma experiência ou observação. Se você tem um cano em casa, né, que sai da pia, geralmente na pia a gente joga gordura e resto de alimentos, sujeira. Se você observar o cano, ele cria uma crostazinha, né, gordura, e às vezes, de vez em quando você tem que desentupir esse cano, porque de tanto jogar gordura, a gordura ela vai prendendo resíduos, e aí vai entupindo. A veia fica parecida com aquilo dali. Às vezes a gordura vai se acumulando na veia, e aí ela vai fechando ali, vai obstruindo a passagem do sangue, e isso é prejudicial para o nosso corpo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Aqui nós temos alguns modelos, né, de artérias, digamos assim. Nós temos a primeira, que tem uma artéria saudável. Você pode ver aí que ela não tem nada obstruindo, alguma gordura, alguma coisa assim. Mais embaixo nós temos uma artéria com início, uma veia com início, né, de placas aí, que é formada pelo colesterol ruim, de gordura. Mais embaixo, a terceira, você vê que já tem um pouco mais de gordura. Nessa veia ela já está quase que entupida. E na última ela já está obstruída, né? Já não está conseguindo, o sangue já não consegue mais passar por essa veia aí. E o que acontece quando o sangue não consegue mais passar? As células elas vão morrer. E aí isso vai causar, dependendo de qual área do nosso corpo, ela vai causar um prejuízo enorme,
né? Uma veia, por exemplo, da cabeça, que ela está obstruída. Então, o problema aí é grande, é grave, tá? Então, por isso que nós temos que ter esse cuidado com os alimentos, com aquilo que nós ingerimos. Aí nós voltamos a repetir aquilo que foi dito no início. Nós plantamos hoje para colher no futuro, tá bom? Então a alimentação também é isso. Se nós nos alimentamos mal, nós vamos colher isso no futuro, ok? E aí nós estamos vivendo dias ou uma geração de que nós consumimos muito veneno, comida enlatada, o conservante, o fast food, né, a comida rápida. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E aí sempre associar essa boa alimentação também com prática de exercício, tá bom? Então, galerinha, por hoje é somente isso, né, a aula de ciência. Depois nós vamos dar continuidade. Aqui é só para a gente desenferrujar e tirar o livro do armário e bater a poeira do bichinho, tá bom? E depois nós vamos continuar com mais uma aula de ciência falando sobre os alimentos. Mas por hoje é só, e um grande abraço aí para todos. Qualquer dúvida manda lá no grupo, a gente vai estar respondendo, participa e vamos estar interagindo por lá, tá bom? Então, abraço aí para todos.